onde eu quero fazer 3 declarações de interesse, como assim. A minha apresentação, primeiro, ela não é prescritiva de todo em termos de política setorial, porque sendo pensões uma matéria muito delicada e das mais complexas que eu alguma vez trabalhei, só para dizer, eu tenho 20 anos de experiência, a maior parte dela nas telecomunicações, mas nos últimos 4 anos tive na autoridade reguladora britânica, exatamente no período que estava-se a negociar o novo pacote de reforma da diretiva que regula as pensões privadas. Portanto, é uma matéria bastante complexa, porque é transversal a vários sujeitos, tais como a economia, questões sociais, as finanças. Portanto, não fui bastante prescritivo. 2, há uma incidência muito grande sobre os países mais desenvolvidos em termos de nível de desenvolvimento, particularmente a OCDE. Mas isso por causa do historial, não é? São países que têm mais de 100 anos de história de provisão de pensões, e por outro é onde existe mais dados a nível da modelização para as evidências. Portanto, tendo isso em mente, e em particular há sequências que vão de ver do Reino Unido, que é um dos países, depois dos Estados Unidos, que tem o maior nível de ativos, que são mais de 5 trilhões de dólares. E, portanto, é relevante saber. Sobre a apresentação, o que eu quero é, primeiro, mapeá-lo da seguinte forma. Dividi-lo em 3 fases. A primeira fase é mais ou menos para nós todos ficarmos de entendimento sobre o que são os fundos de pensões, o que é que elas representam e como é que elas estão desenhadas. E a segunda fase é tentar dar um bocado de luz sobre aquilo que está na temática do vosso seminário, que é os impactos que têm nas despesas públicas. E a terceira parte, poder usar um caso, como eu disse, da reforma que está em proposta de lei para a Comissão Europeia, a reforma dos fundos de pensões privados e as suas políticas de governação, que é uma matéria que eu, pela autoridade britânica, liderei as discussões técnicas, não políticas, sobre a matéria. Quando falamos em pensões, eu quase adivinho que quantos de vós aqui têm, primeiro, um plano de pensões e tenciona ter um plano de pensões. Por favor, levantem as mãos. Privado, qualquer que seja pensões. Público, privado. Estado. Ok. Então, acho que é aparente que o Fundo de Pensões, até eu, há 4 anos, ter trabalhado nisso, acho que muitos de nós associamos isso com a velhice, não é? E é um assunto aborrecido, porque não é algo que como é deferido no tempo, muitas pessoas não têm interesse muito em saber. Mas os fundos de pensões, para que elas existam, de facto, o que é importante saber é que há uma transferência do consumo para a reforma. Portanto, a pessoa, quando está a poupar no fundo de pensões, está a valorizar o seu gasto extra a 40 anos. Isso é muito difícil de tomar quando há pressões de iPads, televisões LCD e novos carros e isso, mas é esse deferimento do consumo que constitui as pensões, e para que tal seja, há que haver um seguro do risco de longevidade, porque apesar de estar a deferir, nunca sabemos quanto tempo vamos viver, esperamos sempre viver um certo período, e há uma idade de reforma que é. Portanto, é isso que eu quero, essencialmente. Há muitas complexidades, calculo que não está aqui nenhum atuário, gente ligada às ciências da matemática aplicada, que fazem normalmente os fundos de pensões, mas há onde dizer que há sempre exceções. Há sempre exceções. Portanto, tendo isso em mente, é importante saber qual é a magnitude dos fundos de pensões. Os fundos de pensões, eu tenho aqui o último quadro global que a Towle Watson fez, que mostra alguns países, 16 países, e mostra o nível, a percentagem de ativos no produto interno bruto. E onde ver que não é
não é surpresa que países como no Reino Unido, nos Estados Unidos, elas representam acima de 100% do produto interno bruto, o que é uma coisa absolutamente fenomenal. É muito dinheiro e ativos, tanto imóveis como envolvidos nessa matéria. Então, em alguns países, sendo esses valores, o financiamento financiam várias partes do setor, de coisas, de indústrias tanto ligadas à petrolífera como às telecomunicações. Os maiores acionistas nos países anglófonos, particularmente, de referência nos mercados de capitais, que servem como o mecanismo de retorno do investimento que é feito, são fundos de pensões. Têm um grande papel. A própria Cabo Verde Telecom, aqui, que era detida pela Portugal Telecom, um dos maiores acionistas era o Fundo de Pensões dos Professores do Canadá. Portanto, elas estão muito intrínseco na nossa economia e no que nós fazemos. Obrigado. Prosseguindo, portanto, qual é, da pergunta, no seguimento da pergunta que eu fiz, como é que é o sistema de pensões, como está enquadrado, como é que está conceptualizado. Em 95, uma equipa do Banco Mundial resolveu criar um conceito quadro que as pessoas possam entender os diferentes pilares dos fundos de pensões. Há debates que existem mais pilares, mas essa que foi o primeiro e eu adaptei para poder. Portanto, para o nosso entendimento, existem 3 pilares. Um que é o público, a maior parte dos funcionários daqui da Assembleia Nacional tem um fundo de pensões do Estado, será o público, em que o rendimento é providenciado pelo Estado, tem como objetivo a forma de repartição, portanto, as contribuições do trabalhador não são pagas por um pote que vão fazer uso, mas são pagas por alguém que já está na reforma. Um bocado no sistema Ponzi, Madoff, alguns críticos e cínicos dizem, isto é, as pessoas estão a pagar, mas não sabem se, quando chegar a idade da reforma, terão alguém para lhe pagar por eles. E é de mostrar essa dinâmica. O financiamento é pelos impostos. Cada vez que há um déficit nessa matéria, há normalmente a subida dos impostos e isso tem impactos sociais. Por isso é que eu dizia que é uma disciplina que é transversal. O segundo pilar é o privado mandatório, é onde existe uma relação de empregador, onde quando existe um empregador privado que parte dos seus benefícios queira dar aos seus empregados, estabelece um fundo de pensões, por exemplo, a Sonangol, dar exemplos a companhias aéreas de Moçambique. Portanto, existe um empregador, estabelece um fundo de pensões, existe essa relação. O princípio continua a ser de solidariedade, mas é contributivo. As contribuições dos trabalhadores e das empresas vai para um pote. O financiamento é de contribuições e depende muito da volatilidade nos países mercados onde existe mercado de capitais, depende muito da volatilidade do risco do mercado de capitais. O terceiro é aquilo que alguns de vós disse se era privado ou não, que é por iniciativa própria, voluntariado. Em Portugal existe muitos PPRs, não sei se continuam, mas que são por iniciativa própria, a pessoa contribui e a partir dessa contribuição também tem que tomar decisões de investimento. Sendo que aqui... e como é que ela é desenhada? Portanto, temos já bem mapeado os diferentes tipos, os diferentes pilares e como é que ela é mapeada, como é que ela se traduz a nível da implementação. Existem 2 tipos, existem vários, mas de 2 é que derivam outros híbridos. Um chamado benefício definido, que é o que muitos ligados ao Estado têm, que chama-se, em alguns casos, chama-se último salário, que é calculado quando se chega à idade da reforma, é o último salário e os atuários fazem as contas. Esse é o tipo mais generoso que existiu até bem recentemente e a tendência mundialmente é de acabá-los porque é muito oneroso para com os empregadores.
E depois existe o das contribuições definidas, que é o que essencialmente tem-se usado muito para que as empresas estabelecem, em que o risco, basicamente, é todo no indivíduo. Sim. Portanto, em mais detalhes, os dois tipos de planos de pensões. Portanto, o do benefício definido é baseado no histórico salarial, como eu disse, depende de uma forma de cálculo, há uma promessa de pagamento do benefício, todos os riscos são assumidos para alguém que seja sponsor, seja empregador, neste que eu estava a dar exemplo aqui, a Assembleia, sendo ela o Estado, ela garante. Nas contribuições definidas, é baseado na acumulação e retorno dos ativos, e depende do nível das contribuições de investimentos efetuados, todos os riscos são assumidos pelo empregado. Daí, como existe esta tendência onde o risco está a ser transferido, isso tem muito a ver com as dinâmicas da economia atual, em que os empregadores, houve outras dinâmicas que houve uma revisão sobre códigos de contabilidade, de como reportar as empresas que estão cotadas em bolsa, e uma das obrigações foi para que pusessem no balanço os seus passivos que têm em relação aos fundos de pensões. Isso, obviamente, que cria um bocado de conflito para empresas que querem investir por um lado, mas têm que ir fazendo o top-up do déficit que existe. Portanto, isso é, em termos simples, descomplicar o que era fundo de pensões. Agora, em termos daquilo que são os impactos na despesa pública, estes são os desafios que qualquer pensão atualmente está a enfrentar. Existem dois vetores que influenciam imenso e estão a ser desafios para os fundos de pensões. A demografia e a economia. Na demografia, existe o aumento da longevidade. Claro que todos nós congratulamos se os níveis médios de longevidade aumentam, mas isso tem um impacto muito grande, como eu digo, porque depois o tal chamado rácio de dependência, isto é, as pessoas que estão a viver acima dos 65 anos e as pessoas que estão no ativo de 16 aos 64, que contribuem para os que estão nos 65, se houver esse imbalance, então há custos associados a isso. Outra das grandes fatores que tem impressionado os fundos de pensões é que, a nível económico, é que as taxas de juro têm baixado há mais de duas décadas e têm gravemente baixado, particularmente depois de 2008, com a questão da crise da liquidez no mercado. Houve muitos incentivos a nível do crescimento e nomeadamente, quem acompanha políticas europeias vê que recentemente foi dada autorização para o Banco Central começar a compra das obrigações através do quantitative easing, e isso, o quantitative easing, tem um impacto muito grande, porque o quantitative easing é basicamente um mecanismo onde os bancos centrais, neste caso o Banco Central Europeu, vai comprar as obrigações do Tesouro e as obrigações do Tesouro, por sua vez, estão indexadas às anuidades que os indivíduos compram para poder, digamos, jogar com o tempo de longevidade. Porque chega-se aos 65 anos, compra-se as anuidades com base naquilo que existe a nível de taxa de juro e aquilo que está indexado a isso, e dá para, por exemplo, atualmente, quem tenha 100 mil libras se vai se reformar por causa das políticas de quantitative easing do Bank of England. O que acontece é que tem um retorno anual só de 5 mil libras. Se tivesse comprado antes do programa, teria 15 mil libras anualmente. Portanto, tem impactos muito grandes, mas, como devem calcular, por questões de políticas contra a inflação que afetaram as taxas de juros ou políticas que estão a preocupar a Europa a nível da deflação, houve essa nova política monetária do quantitative easing para poder estimular a economia. Mas tem impacto muito grande no fundo de pensões. E eles na Europa contam muito porque são uma grande maioria que vota. Daí a sensibilidade. Isto são os impactos que... Este é um trabalho feito pela OCDE
sobre o impacto em 2007, há de ver que países, para dizer que o estudo indica que há uma rubrica de despesa sem responsável, em média, por 17% dos gastos totais dos governos. A despesa aumentou 15% mais rápido do que o crescimento da renda nacional entre 1990 e 87. Onde ver que aqui a Itália, a França e a Áustria têm a despesa líquida foi significativamente inferior à despesa bruta, portanto, a despesa líquida tirando os impostos e as contribuições já pagas. Enquanto isso, há outros países onde teve um impacto muito menor. Isto é para, na sequência do impacto da despesa pública, é para dar mais ou menos um exemplo. Houve, em 2002, uma política de reforma, ainda quando estava o governo trabalhista no Reino Unido, criou uma comissão para pensar quais são as reformas que são necessárias para o Fundo de Pensões. E eles fizeram um trabalho excelente. E esta é uma projeção que eu achei interessante por causa das despesas públicas, o que indica que, e agora falando no que se passou a nível da discussão do género, na maioria dos países as mulheres reformam mais cedo do que os homens. Isso tem um impacto maior porque tem uma maior longevidade do que os homens. E seria interessante, por acaso, saber, não quis intervir, mas saber se isso foi também pedido para a igualdade entre os homens e as mulheres. Mas podem ver que uma das recomendações dessa comissão, que foi liderada por um indivíduo que foi da Mackenzie, ele basicamente o que diz é que se continuar a indexação tal como está, estes são os níveis dos gastos, passará dos 6% a qualquer coisa, portanto estaria numa projeção de linha ascendente. Enquanto que, se no caso impusesse o aumento da idade para as mulheres de 60 para 65, iria de qualquer forma aumentar os custos, mas a uma dada altura iria se estabilizar. Portanto, a conclusão dessa evidência para políticas públicas era de que qualquer reforma no sistema público das pensões do Estado teriam como consequência o aumento da despesa pública ou o aumento da idade da reforma, mas que poderá estabilizar ao longo do tempo. Portanto, há sacrifícios a fazer, mas onde ter os seus ganhos. Mas se não fizer-se nada, é pior, porque continua a aumentar a despesa e o déficit, como eu digo, de longevidade e da falta de fertilidade na Europa, não é o caso que se põe provavelmente em África, mas portanto, seria problemático. E daí, estas são as tendências que advêm, depois de vários outros países também terem visto a problemática das pensões. Essas são as várias tendências de reformas. Uma delas é a introdução do modelo de pensões que partilha o risco. Isto há um excelente boa prática que está a vir da Holanda, onde basicamente não tem que ser necessariamente que o risco é todo ele transferido para o indivíduo, mas o risco é partilhado e há garantias. Portanto, é um CD, BD juntos. Portanto, é um mecanismo híbrido, dá maior garantia. Porque, por um lado, as contribuições, você põe o dinheiro, se fizer más escolhas na decisão de investimento, acaba na reforma não tendo nada. Muita gente que em 2008 tinha apostado em muitos fundos que acabaram por não ter nada quando chegaram nas reformas com a crise de 2008. Enquanto que no caso de BD, os empregadores, eles garantem e, por vezes, para garantir esse retorno, eles têm que fazer investimentos. Se os investimentos não surgirem efeito, têm que continuar a pagar, mesmo não tendo capital para tal. Daí se criar, e o governo britânico está neste momento a trabalhar nisso, chama disso Define an Ambition. A autoinscrição é um modelo que aumentou a participação, que é um dos grandes problemas que se via, porque as pessoas têm muita inércia em pensar daqui a 40 anos, não é? O consumo daqui a 40 anos não conta perante as pressões que nós temos atualmente. Então, o que
as boas práticas que estão a vir disso é da Nova Zelândia e da Austrália, que já têm esse mecanismo bom, e o governo britânico há 2 anos adotou e está a funcionar. Só para dar um exemplo, o segundo pilar, que tinha qualquer coisa como 2 milhões de pessoas a contribuir, chegará a 2020 a ter 16 milhões de pessoas a contribuir no fundo de pensões. Porquê? Porque uma das premissas da autoinscrição é que você, assim que começa a trabalhar, é automaticamente posto num fundo de pensões. Existe a opção opt-out, que é, não querendo, existem garantias salvaguardadas do indivíduo, não querendo, pode decidir sair. Mas conta-se que mais de 60% das pessoas não fazem essa decisão por questões de inércia, portanto, cria-se um fundo de pensões. A transferência automática de pequenos potes, isso é uma problemática, talvez, em países onde existe uma maior mobilidade a nível de emprego. Isso, talvez, não é uma realidade, eu não vejo, por exemplo, que é uma realidade em Portugal, mas, por exemplo, no Reino Unido, as pessoas mudam de emprego, em média, mais do que 2 ou 3 vezes ao ano. Portanto, é fácil poder começar a criar potes e deixá-los e nunca mais reclamá-los. E o que o governo britânico está a fazer é que haja quase uma portabilidade do pote que tem, seguir com... há uma maior flexibilidade. Recentemente, o último Orçamento de Estado apresentado pelo Chancellor deu liberdade aos pensionistas britânicos de fazerem uso, após os 65 anos, o que quiserem. No passado, no Reino Unido, chegava aos 65 anos, tinha que se comprar uma unidade junto de uma seguradora. Hoje em dia, pode-se tomar o pote que se acumulou e fazer o que se bem entender com isso. Isso terá a ver, tem que se ver o estudo de impacto disso. Dizem que é menor, mas vai ter problemas, porque a pessoa se toma um pote de 100 mil euros e arrebenta em 2 meses, tem que depois voltar para a Segurança Social e ter a pensão do Estado. Portanto, terá um impacto muito grande na despesa pública do Estado. Mas isso foi uma medida, dizem os analistas políticos, popular, porque dentro de 2 meses temos as eleições no governo britânico e, aparentemente, os conservadores têm muitos votos dos velhos, e os velhos queriam fazer uso para comprar vilas na Espanha, no Algarve, portanto, queriam fazer uso do dinheiro sem comprar as unidades. Outras iniciativas de reforma é incentivar a consolidação dos pequenos planos. Isso tem muito a ver com a questão da escala. Pequenos planos têm pouco poder negocial a nível das taxas e dos custos que lhes são imputados. Portanto, o que se está a fazer, e a Holanda tem feito isso sem intervir diretamente no mercado, tem criado incentivos para que pequenos planos se possam juntar em bundles e daí poderem ter um maior poder negocial junto dos outros intermediários, porque o Fundo de Pensões tem vários intermediários junto. Tem as seguradoras que vendem anuidades, tem pessoas, consultoras que dão conselhos de como investir, tem os investidores, investment management, portanto, tem muitos intermediários e isso, nos pequenos potes, há um detrimento a nível do retorno. A obrigação de oferta de investimentos por defeito é uma das matérias que é muito próxima, antigamente, particularmente, do antigo comissário europeu, Michel Barnier, que já saiu, que era francês. A questão que se punha era que, uma vez estando num fundo de pensões, cada um de nós não tem tempo para sentar e tomar decisões de investimento. E, ora bem, decisões de investimento, por si, é uma disciplina pedagógica, não é? E saber qual é o fundo, onde meter o dinheiro, por vezes não é tão fácil, ou na maioria das vezes não é tão fácil. E o que acontece é que há uma indicação de haver uma obrigação do investimento por defeito, onde se salvaguarda uma quantidade de riscos, onde qualquer pessoa leiga, não é, chega e escolhe por aconselhamento e dá-lhe um retorno do capital suave. Não é agressivo e há uma mistura entre equities e as obrigações. Por último, a intenção de harmonizar os elementos, isso em particular, elementos quantitativos e qualitativos. Pode sair para a frente. Estas é que são as questões de governação nos planos privados, as maiores questões. As responsabilidades não são definidas no board da governação. Normalmente, se uma empresa
estabelece um fundo de pensões, normalmente aponta alguém, e às vezes esse apontamento, porque pensões é de facto uma disciplina que ninguém quer se aborrecer e pensar sobre isso, às vezes as pessoas não sabem quais são os seus graus de responsabilidade. Outra é a ausência de regras na seleção desses membros, como eu disse. Em alguns países há um sistema de sancionamento, não é? Onde se vê se o indivíduo está apto e com a idoneidade de poder estar no board para tomar decisões. Por exemplo, eu pego no caso holandês, que há um escrutínio muito rígido das pessoas que são nomeadas pelos boards, exatamente porque há decisões muito importantes a nível do investimento que, muitas das vezes, um indivíduo, por ser membro do sindicato, pode ir defender os funcionários, mas não tem a capacidade de defender o longo termo do retorno dos rendimentos de pensões para esses funcionários. Há conflito de interesses, porque às vezes as pessoas nomeiam os gestores de investimento e esses, por sua vez, como têm várias carteiras de portfólio a nível de investimento, tendencialmente tendem a existir conflito de interesses e fazer investimentos sem uma condição criteriosa. A falta de experiência do responsável, isto vê-se muito no caso britânico, que é um problema que está a ser adressado antes do final desta legislatura, que é os ingleses, tal como em tudo, são sempre diferentes. Então eles têm um sistema de pensões baseado nas chamadas trust, que é muito diferente do que existe na Europa, porque é um pool de ativos e é apontado um trustee, que é responsável por esse pool de ativos. Na verdade, não tem uma personalidade jurídica, esse pool de ativos. Quem tem é o trustee que é apontado. E muitos desses trustees vêm dos sindicatos, vêm de funcionários que vão defender. E, por vezes, essas pessoas não têm. O regulador britânico tem o mandato de pedir para que as pessoas tenham experiência demonstrada, mas nunca é suficiente, porque por um lado, não se quer criar custos administrativos, mas, por outro lado, está-se preocupado com essa falta de experiência. A falta de conhecimento técnico, já tinha referido, a ausência de controle na reputação dos responsáveis. Em alguns países não se controla se um indivíduo esteve envolvido numa empresa com insolvência. É claramente, por exemplo, no caso britânico, ele não pode ser apontado pelo board de uma trustee, porque não tem a aptidão e idoneidade suficiente. E a inadequada gestão de riscos, muitas delas. E eu vou finalizar com o slide demonstrando o caso da reforma da Comissão Europeia. Como eu disse, levou-me 4 anos quando eu estive na autoridade regulatória, onde tivemos a negociar questões técnicas do conselho que a agência europeia deu à Comissão. Depois de 2008, o Presidente da Comissão, José Manuel Durão Barroso, pediu um conselho de SAGES para pensar qual é a nova estrutura de reforma financeira que deve existir na Europa. E daí surgiu a recomendação de criar-se 3 agências. Uma para a banca, a EBA, uma para pensões e seguradoras e outra para o mercado de valores. Uma da banca está em Londres, na City, outra está em Frankfurt, a EIOPA, e a do mercado de valores está em Paris. E a parte que diz respeito é a que está em Frankfurt. Essa teve que receber o chamado Call for Advice da Comissão, e a Comissão deu o seu parecer técnico. Convém realçar, é um parecer técnico. O parecer político, neste momento, da discussão que houve, isto é a proposta legislativa que a Comissão tem para a diretiva, que, por sua vez, é transposta para as legislações nacionais na Europa. Mas tem esses vários pontos. Eu vou rapidamente depois abrir a sessão para questões. O que nós andamos a discutir, houve sempre a questão interessante de dar, por um lado, criar salvaguardas que possam garantir os benefícios dos membros, as contribuições dos membros, mas, por outro lado, não criar desnecessária requisitos para os operadores e os participantes no mercado.
E aqui havia 2 visões ou 3 visões contrárias dentro dos 27 membros. Por exemplo, eu posso dizer que os anglófonos são muito mais interessados que a regulação seja o mínimo possível, deixar o mercado funcionar e criar outras salvaguardas. Em outros países há um escrutínio muito mais prescritivo. Por exemplo, eu dei no Reino Unido para ser apontado por uma trustee não é muito difícil, enquanto que no caso do holandês passa por um escrutínio de vetação, de saber se a pessoa tem experiência e tem qualificações para o ser. Portanto, houve um debate de o que é que se devia sair em termos do Conselho para a Comissão Europeia. Em linhas gerais, o que saiu da proposta legislativa, que está neste momento está num processo, é de vós, algum de vós, muito familiar, está a ter um rapporteur no Parlamento Europeu e está na discussão política, e daí há muitos trade-offs que estão a ser feitos, e poderá isto não sair da forma como está, mas é a proposta legislativa da parte da Comissão. E a ver, mas os requisitos gerais é permitir que os membros especiais participem na governação, isso reteve-se, que é importante, mas foi-se mais prescritivo a nível da aptidão e da idoneidade, não é? Garantir que haja qualificações profissionais para estar, exigir aos Estados-membros que apliquem procedimentos para avaliar a aptidão e a idoneidade. Portanto, a partir de ser adotado, vai haver um maior escrutínio de quem são as pessoas que vão estar sentadas nos bordes. A gestão do risco vai impor um processo muito mais formal. A regulação financeira é tudo a base de gestão de riscos, enquanto que a regulação económica é bastante diferente. E há uma maior prescrição na necessidade de uma gestão de risco do ponto de vista do membro. O custodiante, existe uma flexibilidade, porque, como eu disse, há vários intermediários, milhares de intermediários nas pensões. Um deles, existe a figura dos custodiantes, que são pessoas que são depositários e têm a custódia do ativo e fazem só isso, a gestão das custódias. Há muitos bancos, a Street Capital, a Barclays tem uma branch que só trata da parte da custódia dos ativos. Uma das questões muito importantes que também tem levantado bastante interesse é os controles internos. É absolutamente de reconhecer que o pote, às vezes, acho que há um estudo que diz que 40% às vezes do pote vem em déficit por erros administrativos na transferência do tempo, do cálculo do fundo de pensões. É fácil de imaginar, a pessoa está a descontar, 40 anos depois, muita coisa pode fazer, e há erro humano, não está automatizado. Existem indivíduos, tal como os custodiantes, que estão a ver, e esses custodiantes, quando estão a ter a custódia dos ativos, não estão a ter a custódia de ativos da empresa A ou da instituição A, são de várias outras instituições que põem num pool de ativos para poder negociar melhores taxas de retorno. Existe uma figura que chama-se Own Risk Solvency Assessment, ORSA, que eu próprio não sei, se me perguntarem, o que é que a ORSA exatamente. Este quadro de reforma foi muito baseado pela Comissão naquilo que foi feito para a banca, Basel II, Basel III, e aquilo que foi feito para os seguros, Solvency I, Solvency II. E basicamente o que eles fizeram, eles pegaram copy-paste para isto porque, e aí talvez há um insight, porque falou-se muito em criar um nível equitatário entre as pensões e as seguradoras. Países como a França, o fundo de pensões não é ativo. E não é à toa que o comissário que estava a liderar isso era francês. Portanto, segundo se disse na imprensa, é que as seguradoras francesas fizeram muito lobby para que os mesmos níveis de requisitos, a nível de capital, a nível de governança, a nível de divulgação de informação, seja igual para um mecanismo e para o outro. Porque, essencialmente, os dois, de facto, usam-se como mecanismos de retorno de capital. E a ORSA, que é uma ferramenta usada pelas seguradoras,
para o fundo de pensões, quase todos os membros países, tirando a França, achou que era muito complexa e sofisticada para um tipo de mecanismo de poupança que não tinha necessidade de fazer uso disso. Mas está prescrito na legislação, a ver, vamos as discussões políticas, como é que isso vai sair. A função do atuário, portanto, o atuário, para alguns de nós que não estamos tão familiarizados, são aqueles indivíduos que normalmente têm formação de matemática aplicada, eles é que fazem os cálculos, tomando conta a longevidade do risco e isso. Agora existe uma prescrição de que tem que haver um actuário, particularmente para os benefícios definidos, e os requisitos explícitos para quando existe outsourcing. Com a dinâmica da globalização, muitos dos serviços administrativos que estão ligados ao controle internos, por exemplo, estão a ser geridos na Índia. A Tata Consulting gera muitos ativos anglófonos a partir de Mumbai, por exemplo. E a questão de como é que esse outsourcing é feito é uma das questões que a Comissão estava bastante interessada a nível da governação. E, como tal,